Os governos de Brasil, México, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha publicaram uma nota conjunta criticando a ação feita pelos Estados Unidos na Venezuela. Quem tem os bastidores pra gente é a repórter Mara Mendes, ao vivo, direto de Brasília. Como que o governo deve se comportar nos próximos dias em relação a esse assunto, hein, Mara? Uma boa tarde para você. Feliz 2026. Oi, Daísa, boa tarde. Feliz ano novo para você também. Olha, é uma semana tensa, de acordo com os bastidores, de acordo com o que eu ouvi de auxiliares mais próximos do presidente Lula. Inclusive, o presidente Lula teve que voltar do seu recesso antes mesmo, né, do dia 7, antes da data prevista, porque é um momento tenso, Daísa. Ontem, na reunião por videoconferência entre os países caribenhos, sul-americanos e a Espanha, né, que é a CELAC, que foi uma reunião de emergência da videoconferência, o que esses assessores mais próximos do presidente Lula perceberam é que há um racha na América do Sul, entre os países, e que, na verdade, era um cálculo feito pelo presidente americano, Donald Trump, que iria se apoiar em países mais voltados à ideologia de Trump. Tanto é que a carta que foi divulgada, ela foi assinada por 5 países apenas, né? E entre eles a Espanha, aí entra ali Chile, Uruguai, México, Colômbia e Brasil, mas foi uma carta que não foi tão agressiva, o tom não foi tão contundente como as primeiras falas do presidente da Colômbia, presidente do México. Não, a carta divulgada, assinada por esses países, inclusive a Espanha, a carta, na verdade, critica e fala da ilegalidade da invasão de um país a outro, né? Ou seja, não cita o nome de Donald Trump e também não cita o nome de Nicolás Maduro, mas ela é meio que geral, você percebe que há, de fato, um tom de preocupação na hora da manifestação. Porque qual foi o racha nessa reunião de videoconferência, Daísa, que aconteceu? Que, na verdade, outros países não se posicionaram a favor de uma fala mais contundente, de atacar os Estados Unidos, atacar esses ataques, mas sim o que se revelou é que ficou rachado e aí, por isso, essa carta foi nesse tom de crítica, mas de forma geral. E aí, esse encontro aconteceu antes do encontro do Conselho de Segurança da ONU, hoje, em Nova York. Nessa reunião, o embaixador brasileiro também foi no mesmo tom da fala do presidente Lula. E qual é o tom e qual é a preocupação dos assessores diplomáticos mais próximos ao presidente Lula, a preocupação do Itamaraty? É não tensionar nada, tomar cuidado, ter cautela com as ações para não tensionar nada entre Brasil e os Estados Unidos, que agora voltaram a ter uma relação saudável de diálogo depois, né, desses encontros, dessa aproximação entre presidente Lula e Donald Trump. Tanto é que o tom do presidente Lula, quando o presidente Lula se posicionou, não foi mencionado o nome de Donald Trump, bem como também não foi mencionado o nome de Nicolás Maduro. Mas o que a gente percebe, o que a gente ouve nos bastidores, Daísa, é que o Itamaraty já tem aconselhado esses assessores, né, para assuntos internacionais, tem aconselhado bastante o presidente Lula para não sair desse viés que é da defesa da soberania
soberania do país, da defesa em cumprir o direito internacional, os tratados de acordo de paz, e até mesmo colocando em evidência a ONU. A ONU ela só existe porque houve esses tratados depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a orientação é seguir essa linha. E aí o que se ouve também agora aqui nos bastidores é que vai ser uma semana de reuniões. O presidente Lula, ele deve voltar a conversar com chefes de Estado aqui da América do Sul, mas também com outros chefes de Estado, não só América do Sul, mas Europa e Ásia, porque a preocupação agora do governo brasileiro é que esse movimento de Donald Trump se estenda para outros países, já que Donald Trump ameaçou a Colômbia, ameaçou também o México. Então, há uma preocupação do governo brasileiro em relação à instabilidade política na região. Por isso, os próximos passos nessa semana é conversar com outros chefes de Estado, não só daqui da região da América do Sul, mas também como Europa e Ásia, porque vale lembrar que esses principais países já se manifestaram, a Rússia já se manifestou, a China, a França, a Espanha. Então, o governo brasileiro quer ter essas conversas bilaterais para ver como, na verdade, pode ser feita essa articulação e as ações de Donald Trump não se estenderem de fato para outros países. Mas aí, agora há pouco, eu ouvi de um assessor mais próximo ao presidente Lula, da ESA, que o fato da população na Venezuela estar reagindo de uma forma contrária da qual pensava Donald Trump que aconteceria, como ele falou na primeira entrevista depois dessa invasão, que a população venezuelana fosse para as ruas, teria guerra civil. E isso não aconteceu. Então, o governo brasileiro também tem olhado esses pontos favoráveis, né? Então, isso não traz... Qual é o aceno disso? O que significa isso? Que isso não traz uma instabilidade para que realmente o governo americano possa tomar posse do país. Lembrando que na reunião agora em Nova York, o governo americano disse que não tem a intenção de tomar o país. Mas essas leituras o governo brasileiro também tem feito em relação a questão do comportamento da população venezuelana dentro do país, dentro da Venezuela. Porque se esperava, tinha uma apreensão de se esperar que começasse aí uma guerra civil e isso não começou. Vale lembrar também, Daísa, que logo que houve o anúncio da captura de Nicolás Maduro, houve conversas e ligações do Palácio do Planalto para a presidente agora interina, Delcy. O presidente Lula chegou a conversar com ela, mas apenas para saber da situação, né? Porque vale lembrar que no ano passado as relações entre Brasil e Venezuela estavam estremecidas e estão estremecidas desde o ano passado, quando o Palácio do Planalto não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro. Então, não é uma relação que estava boa, era uma relação que era já de afastamento entre o presidente Lula e Nicolás Maduro. Então, nesse momento, de acordo com esses assessores mais próximos ao presidente Lula, a preocupação é de estar junto a outros chefes de Estado para se conseguir uma articulação para ter força e voz em relação à questão da condução da política na região aqui da América do Sul, justamente para que
não tenha perdas. A preocupação, Daísa, eu ouvi exatamente isso. Olha, a preocupação é que não tenha perdas em relação à situação de dependência. O que a gente não quer agora é fazer com que a América do Sul volte a ter dependência em relação aos Estados Unidos. Então, o presidente Lula deve ser uma semana intensa de conversas por telefone com outros chefes de Estado, justamente para poder ver como vai ser, na verdade, montada essa estratégia de articulação na região e evitar, Daísa, que realmente haja uma ação no México e na Colômbia, como prometeu Donald Trump. Daísa. Mara, obrigada pelas suas informações. A gente